Então, gente, novamente, boa noite a todos. Hoje estamos aqui para mais uma das nossas palestras virtuais do João Evangelista. Hoje temos o Paulo Batistuta como nosso palestrante. Seja muito bem-vindo, Paulo. E como vocês já sabem, devido à pandemia, da Covid-19, nós estamos realizando as nossas palestras nessa plataforma virtual. E para melhor andamento dos trabalhos, a gente vai fechar o microfone e a câmera de todos quando iniciar a palestra, tá? Porque assim melhora a recepção de internet de todo mundo e causa menos distração para quem está assistindo. Bom, diferente das palestras ao vivo, nas palestras virtuais a gente não tem nem o passe, nem a água fluidificada. Mas a gente pode, praticar o autopasse. Podemos visualizar a figura do mestre, serenar as nossas mentes, os nossos corações e pensar que a espiritualidade amiga está conosco, nos abençoando, nos confortando. E para a água fluidificada, a gente pode também deixar a água perto de onde a gente está e durante a nossa prece pedir que a espiritualidade amiga fluidifique aquela água. Vamos então agora fazer a nossa prece inicial e aí depois eu vou pedir a Diana para fazer a leitura. Vamos então serenar as nossas mentes, os nossos corações, elevar os nossos pensamentos ao Pai, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, ainda que virtualmente, estamos juntos em torno dessa doutrina maravilhosa que nos consola e nos ampara. Te pedimos, Senhor, por todos nós que estamos aqui na Terra, encarnados e desencarnados, que a Tua paz, a Tua luz, a Tua misericórdia esteja com todos e que nós possamos atravessar esse momento de crise, esse momento tão difícil, da melhor maneira possível, da maneira mais branda possível. Te pedimos pelos nossos amigos que não puderam estar aqui conosco hoje, que eles também possam ser abençoados com a Tua luz e que a Tua paz continue conosco agora e sempre, e que assim seja. E agora, para melhor harmonização do ambiente, eu vou pedir a Diana para fazer a nossa leitura inicial. Boa noite a todos. Vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de André Luiz. Lição 171, Palavras de Mãe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheia de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo,
Em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com o pai e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa do noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Neste grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos diz. Muito bom. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo, mas antes eu queria só reforçar a questão que a gente vai desligar as câmeras e os microfones de todos para melhor andamento da palestra. E no final, quando a gente encerrar, a gente pode abrir novamente. Paulo, então, agora é com você, fique à vontade. Paulo, seu microfone está desligado. Está desligado. Isso aí. Vamos ativar o som. Então, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. E apesar das dificuldades, das particularidades desse momento, né, é possível nós, sim, estarmos perto, estarmos próximos e participarmos aí com essa discussão, esse tema, gestação e espiritualidade. Esse é um assunto que toca a cada um de nós, porque todos nós nascemos, né? Todos nós nascemos. E as mulheres aqui, muitas delas foram mães, né? Os homens, muitos são casados, tiveram filhos. Então, esse tema nos toca de uma maneira bastante profunda e a gente queria, então, trazer alguns aspectos que o Espiritismo já nos aponta há bastante tempo, desde a época de Kardec, depois com as obras complementares, e que hoje a ciência, as ciências médicas, vem oferecendo também subsídio. E por esses subsídios, como vocês vão perceber, eu posso garantir, sim, posso afirmar que nós estamos na era do espírito. Em breve, nas faculdades de medicina, nos cursos que estudam esse assunto, a maternidade, será inserido o conteúdo de espiritualidade, porque o volume de produção científica, o volume de trabalhos, de pesquisas sobre esse tema vem crescendo muito e já tem bastante coisa. Aqui eu vou apresentar alguns trabalhos apenas. Então, quando nós falamos de nascimento, hoje é bem diferente da época de Botticelli, Alessandro Botticelli, que lá no começo do Renascimento, aqui ele retrata nessa tela magnífica o nascimento de Vênus, ele recorre a elementos clássicos da mitologia grega para falar do nascimento. Então ele, por exemplo, coloca Vênus, a deusa do amor, que nasce de uma concha. A concha, na mitologia grega, na tradição grega, representa a vagina. Ela
ela vem do mar, ela está vindo do... Pegabilidade aqui. Ela está vindo do mar e, ao mesmo tempo, ela está chegando na terra. E ela vem pelo sopro do deus Zéfiro e sua namorada Clóris, que são os ventos do oeste. Então, água, terra, ar, só faltou o fogo, que é o espírito. Né? E, por outro lado, vem aqui Flores, uma das três graças, trazendo o seu manto de flores. Cada elemento desses aqui tem um sentido simbólico para falar de algo que eles não dominavam. Eles não sabiam. Então, detalhes da reprodução, como que o ser entra no mundo material, isso lá séculos antes de Jesus, na mitologia grega. Mas hoje nós podemos falar com bastante propriedade, baseado em algumas informações científicas. A revelação espírita contribuiu profundamente também para essa contribuição do nascimento, do parto, da gestação. Né? E alguns elementos que ainda permanecem obscuros, temos muitos pontos de interrogação, talvez nós, nesse caso, então, vamos ficar com a dúvida, com a interrogação e fazer como os gregos antigos, usar a explicação dos mitos, que é uma forma de transmitir um conhecimento até que ele possa ser explicado nos seus detalhes. Né? Bom, para a medicina, a gestação se caracteriza pela presença no organismo de uma mulher de um óvulo fecundado. Então, isso é o conceito do Williams Obstetrics, é um dos livros mais lidos no mundo todo. Os limites da gestação se estendem desde a concepção, quando o espermatozoide penetra no óvulo, até o momento do parto. Então, gestação é esse fenômeno que acontece desde a fecundação até o nascimento do bebê. Bom, espiritualidade. No dicionário do Aurélio, espiritualidade é qualidade ou caráter de espiritual. E espiritual é relativo ao pertencente ao espírito, por oposição àquilo que não é material. É algo que é incorpóreo e imaterial. Agora, quando nós buscamos classificar o conceito dentro da medicina, hoje em dia tem um conceito aí que goza de um certo respeito, não é unânime, mas o Harold Koenig, que é um pesquisador americano da Duke University, que tem estudado muito, tem se debruçado sobre esse assunto. Então, para ele, espiritualidade é a busca pessoal pelo entendimento de respostas e questões sobre a vida, os porquês da vida, né? Seu significado e relações com o sagrado e transcendente, que pode ou não estar relacionada à proposta de uma determinada religião. Então, isso aqui é ótimo, porque as pessoas que não têm religião, que não professam uma crença espiritual, elas podem estudar espiritualidade, elas podem cultivar, sim, as suas crenças espirituais, porque, em verdade, espiritual é aquilo que não é material, é aquilo que dá sentido à vida, né? É aquilo que toca os valores sagrados do indivíduo. Então, gestação e espiritualidade, nós falamos dos temas. Para nós estudarmos esse assunto, nós precisamos considerar qual é o nosso ponto de vista. E há 3 pontos de vista para nós encararmos esse evento, a reprodução. Então, o ponto de vista materialista, que considera apenas a existência material, apenas o corpo, que a pessoa não seria dotada de espírito. Para os materialistas, o pensamento, a mente é uma secreção do cérebro. Né? E aí Antônio de Damásio talvez seja o filósofo contemporâneo mais expressivo desse grupo. Tem aquele outro, o segundo ponto de vista das religiões que acreditam que há um corpo e há um espírito, que o ser humano é formado por essa dualidade, corpo e alma, corpo e espírito, e que o espírito é criado na hora do nascimento. O sopro de vida, ele vem da hora do nascimento. Muitas religiões cristãs acreditam dessa forma. Né? E tem um terceiro ponto de vista, no qual se encaixa bem a doutrina espírita, que considera que o ser humano ele tem essa dualidade corpo e alma. Todos nós, então, temos um princípio espiritual e um princípio material no nosso ser. E para quem está encarnado, quem está vivo, isso é indissociável. A gente não é nem só espírito, nem só corpo. A gente é corpo e alma juntos, associados, entranhados um no outro. Né? E esse espírito, essa alma, ela já existia antes de nascer aqui na Terra. Então, o espírito preexiste
à encarnação, né? Bom, e aí nós temos uma série de publicações para dar suporte a essa ideia espírita, publicações não espíritas. Então nós temos aí alguns trabalhos clássicos, como por exemplo do professor americano da Universidade da Virgínia, Ian Stevenson. Era um psiquiatra que já faleceu nos anos 80, e o professor Ian Stevenson, ele estudou na sua clínica psiquiátrica, teve uma verba grande, um benemérito, uma pessoa que se apaixonou pelo seu trabalho, né? Doou $1 milhão para o professor Stevenson pesquisar a reencarnação, e ele foi muito bem gasto, porque o professor conseguiu catalogar cerca de 3.000 casos fortemente suspeitos de reencarnação. E ele se baseava no encontro de marcas de nascença no corpo das crianças. Por exemplo, é clássico o caso de um garoto que conversava com seu pai e falava com ele assim: quando eu era seu pai? E continuava a conversa. E o menino então dizia que ele tinha sido pai do seu pai. O menino teria sido seu avô. Isso é muito estranho, porque o menino tinha 5 anos de idade. Isso não é conversa para menino de 5 anos. Bom, e na época o professor Stevenson, ele anunciava nos Estados Unidos a sua pesquisa, isso era bastante público, e esse caso então chegou até o professor. E ele foi examinar o caso. E ele conversou bastante com a família, os detalhes da conversa que a criança apresentava, e começou a colher também elementos da vida da suposta encarnação anterior desse menino, a personalidade do avô. E ele foi até o Instituto Médico Legal para examinar, para ter acesso aos documentos da necrópsia desse senhor, que tinha morrido poucos anos antes do nascimento do garoto. E ele morreu de um tiro, um projétil, de uma escopeta, de uma espingarda, que no seu peito. E o tiro foi quase queima-roupa, foi um tiro assim, estraçalhou o peito dele. E o legista fez um desenho na folha de papel lá, do laudo da necrópsia, esboçando a lesão de entrada do projétil no tórax desse senhor. Essa figura estava também estampada no tórax do menino. Então veja bem que curioso. O menino tinha uma marca no peito, uma marca café com leite, na parte anterior do seu tórax, onde entrou a bala, no caso da experiência dele como avô. E o menino falava muitos elementos realmente que combinavam com a vida do seu avô. E esse foi um dos casos que o professor Stevenson, então, ele relata uma série de livros que ele publicou. E muitos outros casos que ele não publicou na forma de livro, foram publicados em revistas de psiquiatria nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tem o livro Reencarnação no Brasil. O professor Hernani Guimarães Andrade publica 8 casos de reencarnação, seguindo a mesma metodologia de pesquisa do professor Stevenson. Eles ficaram amigos, o professor Stevenson veio aqui no Brasil, o Hernani Guimarães foi nos Estados Unidos. Então, é muito interessante que eles pudessem ter feito essa constatação. Agora, é uma prova cabal? Poxa, muito difícil ter uma prova cabal nesse sentido. Mas as evidências são muito fortes, porque se não se trata de reencarnação, se trata de quê? Pode dar outra explicação, mas é assim que se procurou explicar. Uma outra publicação muito interessante é da professora Ellen Van Bach. A professora Ellen Van Bach é uma psiquiatra americana que escreveu vários livros. Esse aqui, Vida Antes da Vida, Life Before Life, tem em português, é do ano de 1974. A professora Ellen Van Bach, ela estudou no seu doutorado, ela colocou 750 sujeitos em transe hipnótico, e ela fazia o seguinte: a pessoa a procurava como terapeuta, como psicoterapeuta, então, depois de ter feito uma anamnese, de entender o caso da pessoa, ela fazia um convite seguinte: falava para a pessoa, vou te colocar em transe hipnótico, e você agora já está hipnotizado, já está em transe, vai voltar nas suas experiências anteriores e você vai parar naquela experiência triste, naquela experiência difícil que você viveu e que está relacionado aos problemas que você apresenta hoje. Então, a pessoa fazia essa regressão
até hoje isso acontece, né? É uma das técnicas, a pessoa para automaticamente naquela experiência relacionada à dor de hoje. Eu vou contar alguns casos mais adiante, vocês vão perceber que é interessante. A professora Ellen Van Bach teve pessoas, né, que pararam no momento da gestação, no momento do parto. Então, algumas pessoas traziam traumas para sua vida toda, como adultos, e originados no momento do parto, da gestação. Mas ela também relatou experiências de vidas passadas, né? Então, ela tem capítulos, não é o nosso capítulo de hoje, que eu não estou falando sobre reencarnação, estou falando de gestação e espiritualidade. Mas ela, se a gente fosse dar uma aula sobre reencarnação, esse livro dela contempla também essa temática, é muito interessante. Agora, tem um livro que é interessantíssimo para a gente falar também da reencarnação, que é a existência de uma personalidade, de uma consciência, de uma pessoa bastante elaborada, de uma pessoa mesmo, antes de entrar na vida desse corpo. Esse livro aqui do Hermínio Miranda e do Luciano dos Anjos, Eu Sou Camille Desmoulins. O Luciano dos Anjos, ele foi colocado em transe hipnótico num grupo de pesquisa, de estudos no Rio de Janeiro. Eram 10 participantes, o Hermínio Miranda dirigia esse grupo, e eles gravaram horas e horas de transe hipnótico do Luciano dos Anjos, onde o Luciano ele assume a figura desse personagem da história, desse advogado da Revolução Francesa, um advogado de Robespierre, que morreu na guilhotina, e é um personagem menor que aparece na enciclopédia como advogado da Revolução Francesa, mas não tem informações assim maiores a respeito da sua pessoa. Mas nesse livro, eles gravaram cerca de 20 horas de sessão, foram várias sessões, e depois que eles tinham essas gravações, os pesquisadores foram até a Inglaterra, foram até a França, onde se desenrolaram os fatos do suposto Camille Desmoulins, que estava agora aparecendo lá na pessoa do Luciano dos Anjos em regressão de memória. Quer dizer, o Luciano dos Anjos era uma reencarnação do Camille Desmoulins. E eles conseguiram comprovar muitos dados que o Camille Desmoulins, o Luciano dos Anjos em transe, contou. Por exemplo, eles tinham o número de uma conta bancária de um tio do Camille, em Londres, e eles foram até o banco, conseguiram acesso a essa conta e constataram determinadas operações que o Camille tinha indicado, que ele tinha recebido um dinheiro transferido do seu tio da França. Ele recebeu na França dinheiro que seu tio enviou a partir de Londres. É muito interessante, vai muitas outras informações, e realmente, se não há reencarnação, qual a explicação que se pode dar para esse evento, para esse fenômeno? É muito interessante. Então, aqui são algumas publicações que dão suporte para esse tipo de abordagem. Eu queria citar também o professor Elendur Heraldsson, que é um psicólogo. Ele é professor na Universidade de Reykjavik, na Islândia, bem como o professor Jim Tucker, que trabalha na Universidade da Virgínia. Esses dois professores foram alunos do professor Ian Stevenson. E quem hoje continua lá na cátedra, levando adiante as pesquisas, é o Jim Tucker. E o Haraldsson, ele foi aluno de doutoramento lá nos Estados Unidos, e depois, quando foi para a Islândia, continuou fazendo pesquisas também. Tem muitas publicações científicas que estão disponíveis aí na internet. Outro evento que fala muito a favor da existência de um psiquismo bastante elaborado ali na hora da gestação, já na fecundação, vem de um capítulo da psicologia chamado psiquismo fetal. O psiquismo fetal é algo bastante novo, é uma área do conhecimento bastante nova, deve ter aí uns 30 anos, e também encontra suporte em vários pesquisadores do mundo inteiro. Então, eu posso falar, por exemplo, do Wilfred Bion, que foi professor de Donald Winnicott, um psiquiatra famoso, um psicanalista famoso, que estudou essa relação mãe-bebê. Até hoje ele é bastante importante. E também foi aluno de Bion, a Melanie Klein, que inaugurou uma escola de psiquiatria, né, na Inglaterra, muito importante também, uma estudiosa bastante profunda do feminino. Então o Bion tem uma repercussão no meio da psicologia muito grande. Ele falava que
ele postula que os bebês têm um psiquismo bastante elaborado, que em breve a ciência vai reconhecer isso claramente. Então, ele já apontava que existe um psiquismo fetal a partir de suas observações com crianças recém-nascidas, né? Da mesma forma que ele, Arnold Raskowski, um argentino psicanalista, também nos anos 70, ele já falava que existe um psiquismo fetal, que esse psiquismo é mais rudimentar que o psiquismo atual e que o estado intrauterino é um lugar de refúgio onde nós voltamos todos os dias durante o sono, voltamos para o estado que nós temos durante a vida intrauterina e que quando nós estamos em crise, sofrendo, nós procuramos esse local porque é um local de proteção. Ele acreditava nisso. Ele escreveu, mas o que, sendo certo ou não, a verdade é que a gente busca o colo materno mesmo, né? Mas a verdade é que existe um psiquismo, é isso que ele quer ressaltar durante a vida fetal, né? Outro trabalho impressionante é dessa professora francesa, Myriam Chezet. A professora Myriam, ela é uma psicóloga, trabalha na maternidade de Berkeley, na Grande Paris. É uma maternidade muito importante, que lá foi feito o primeiro bebê de proveta da Europa. E ela foi aluna da Françoise Domton, uma psicanalista que desenvolveu a metodologia para realizar psicanálise em crianças. Então, a Doutor tinha um ambulatório lá na Sorbonne, onde ela fazia a análise, a psicanálise de crianças. Então, usando elementos desse estudo, a Myriam, a professora Chezet, ela aplica isso, desenvolve um método para fazer escuta psicanalítica de bebês recém-nascidos. Para a criança, é fácil a gente entender, porque a criança fala e ela consegue dar respostas verbais. E um bebê? Um bebê é um negócio muito complexo. Então, ela desenvolveu esse método e isso vem crescendo, ganhando espaço no mundo inteiro, né? Ela conversa com bebês recém-nascidos que estão com problemas, que estão em crise, que não querem mamar. Bebê recém-nascido, no dia que nasceu, no dia seguinte, ela faz essa intervenção e conversa como se as crianças tivessem mesmo a personalidade, entendessem, soubessem o significado de todas as palavras que ela está falando e os bebês mudam de conduta. É interessantíssimo. O livro dela, se os bebês pudessem falar, né? Se os bebês pudessem falar, em português está escrito como Palavras para Nascer. Tem esse livro em português na Casa do Psicólogo, é muito legal. Bom, agora tem um estudo interessantíssimo também, que é da professora Alessandra Piontelli, que é uma italiana, uma psiquiatra, psicanalista e ultrassonografista. Ultrassonografista não, psiquiatra e psicanalista. Ela fez um trabalho utilizando ultrassonografia, em parceria com uma colega, e ela avaliava fetos intraútero a partir de 20 semanas. Ela fez vários exames de ultrassonografia em cada uma das gestações que ela avaliou e acompanhou esses bebês também depois de nascidos. E ela formulou a seguinte ideia, olha que interessante, que existe uma personalidade bem distinta intraútero e que essa personalidade ela se mantém depois que a criança nasce. Então, a criança já tem personalidade, já tem psiquismo, já tem espiritualidade na vida intraútero, já tem algo que não é material, ele já tem esse comportamento que é dele, que não é da mãe. E aí fica muito claro quando ela estuda gêmeos, então, gêmeos no mundo, né? Gêmeos pelo mundo. Então, isso fica muito claro nos gêmeos, porque sempre tem um que é mais quietinho, um que é mais bagunceiro, um irmão que tenta prevalecer sobre o outro, um que é mais impositivo, outro que é mais pacífico. E ela notou isso nesse livro que ela fala, Gêmeos pelo Mundo. Ela coleta vários casos de gêmeos e fica bem evidente que os gêmeos têm personalidades bem diferentes intraútero e isso se mantém depois também. E aqui no Brasil tem um outro livro que eu quero falar de uma pessoa que é espírita, é a professora Maria Júlia Prieto Pérez, esposa do Ney Prieto Pérez, né, que escreve a Pedagogia Espírita, e os filhos dela são pesquisadores importantes, né, o Júlio Pérez, o Mário Pérez e a Juliana Pérez, todos eles são pesquisadores, doutores nessa área da espiritualidade. A professora Maria Júlia, ela introduziu no Brasil a terapia de vidas passadas, né? E eu vou citar algumas coisas dela mais adiante também. Então, esses aqui são alguns estudos, mas tem muitos outros. Eu não falei do professor Thomas Verne, A Vida Secreta dos Bebês,
que ainda não nasceram, um canadense, que um laboratório com muito dinheiro para pesquisar isso. Tem o Bebês do Amanhã também, que belíssimo livro. Então, a literatura é bastante rica, fica como sugestão para quem quer estudar. Todos esses livros têm, esse está em espanhol, mas esse aqui, A Vida Secreta do Bebê que Não Nasceu, e o Bebês do Amanhã, tem em português, né? Também, De Feto a Criança, tem em português. Se os bebês pudessem falar, Palavras para Nascer, tem em português, né? Então, muito bom. Bom, para a doutrina espírita, então, agora vindo para a nossa doutrina, Kardec perguntou especificamente sobre isso, que ele se preocupava com essas questões aí da reencarnação, em que momento que a alma se une ao corpo. E aí, então, os espíritos responderam lá no Livro dos Espíritos, que a união começa na concepção, mas ela só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando, até o instante que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, essa é a resposta dos espíritos. Então, a vida, a reencarnação nela, a vida mesmo, o processo da encarnação começa na concepção e se concretiza, né, e se completa por ocasião do nascimento. Bom, no mundo espiritual tem uma maternidade, que é o Departamento da Regeneração, o Ministério da Regeneração lá em Nosso Lar, por exemplo, tem esse nome. É como se fosse uma maternidade do mundo espiritual. Aqui a mulher vai dar à luz, vai ter bebê, ela vai até uma maternidade e ali tem os médicos, as enfermeiras, enfim, todo mundo que ajuda essa família a se completar. E no mundo espiritual? Entra um adulto no Ministério da Regeneração e ali ele sofre os processos de preparo para ele se ligar ao ovo, ao corpo, à formação desse corpo, e ele vai ser assistido por profissionais desse Ministério da Regeneração durante toda a gravidez e até se concretizar o seu nascimento. É bem interessante. Isso está descrito lá no Nosso Lar e está descrito também no Missionários da Luz. Vale a pena conferir. Bom, para Allan Kardec, essa ligação que acontece do corpo ao espírito, essa ligação é paulatina. Uma vez que acontece a concepção, então Kardec explica o seguinte: uma expansão do perispírito, o liga ao germe, que é ao ovo, ao embrião, que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, então esse laço se encurta. Sob a influência do embrião, o perispírito se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde pode dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza nesse germe como uma planta se enraiza na terra. É bonito isso, né? Porque a planta ela está fixada na terra e a raiz vai penetrando cada vez mais profundamente à medida que essa planta se desenvolve. Assim também é a relação do espírito aprofundando seu relacionamento na encarnação à medida que o embrião se desenvolve. Então, quando o germe, quando o feto chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce, então, para a vida exterior. Bom, e aí nós temos uma participação de vários órgãos, né? E se destaca a glândula pineal, conforme nos ensina lá o Missionários da Luz. A glândula pineal ela secreta hormônios psíquicos que atuam nas energias geradoras, nas energias da reprodução, inclusive nos cromossomos dos espermatozoides. Nossa Senhora, o que é isso? A medicina não tem nem ideia de nada disso aqui. Então, que hormônio psíquico é esse produzido pela pineal? Nós sabemos que a pineal produz alguns hormônios, né? A melatonina, por exemplo. A melatonina está relacionada com os hormônios reprodutivos. A melatonina ela se relaciona com a produção de GnRH, Gonadotrophin Releasing Hormone, que é um hormônio que faz a hipófise estimular os ovários a produzirem o óvulo. Então, mas esse é um hormônio psíquico? Não sei se é a isso que ele se refere, né? Agora, olha que interessante. A glândula pineal ela produz esses hormônios que participam na escolha do espermatozoide. Porque só um espermatozoide é que vai entrar no óvulo. E já tem estudos da medicina, eu não tenho aqui agora
a referência, mas lá no nosso livro, Temas de Valorização da Vida, tem um capítulo que a gente fala, projeto reencarnatório, que a gente menciona esse artigo, eu me esqueci aqui agora. Mas tem um pesquisador aqui, encarnado, que ele identifica isso, que um espermatozoide se destaca no meio de todos os outros e ele tem uma carga eletromagnética diferente dos demais. Olhe bem, então ele é conduzido eletromagneticamente até chegar no óvulo, por ação desse hormônio psíquico. Então, a gente vê que a revelação dos espíritos está sendo encontrada pela pesquisa científica, né? E olha só que interessante, esse estudo aqui, feito por amigos da Associação Médico Espírita do Brasil, aspectos históricos e culturais da glândula pineal, uma comparação entre as teorias apresentadas pelo Espiritismo nos anos 1940 e a evidência científica atual, corrente, né? Então, nesse trabalho aqui, publicado nessa Neuroendocrinology Letters, que é uma revista importante da endocrinologia, da medicina, uma revista de primeira linha, esses colegas nossos, o Dr. Décio Andoli, o Luchetti, o Jorge Dyer, né, a Alessandra Luchetti e a Juliane Gonçalves, eles mostram o que Chico Xavier revelou ali nos livros de André Luiz sobre a glândula pineal e o que a medicina na época falava. Exatamente. Bom, a medicina não falava nada nesses anos 1940. Acreditava-se que a glândula pineal era um resquício embriológico, ela perdia função logo na adolescência. Resquício embriológico não, perdão, que é uma glândula que perdia sua função na adolescência e pouco se sabia sobre ela, né? Sabia-se que René Descartes, lá em 1400 e alguma coisa, falou que ela era a sede da alma, e só isso, não tinha informação científica mesmo. Porque a glândula pineal ela se apresenta calcificada na adolescência. Então eles achavam que a partir disso aí ela se apresenta calcificada, né? Que ela não tivesse função. Mas hoje em dia nós sabemos que aquilo que o André Luiz revelou nesse trabalho, que ela participa, ela governa a vida mental, ela governa fenômenos reprodutivos, ela governa eventos biológicos importantes, né? Então a reprodução, o sono, tudo isso foram revelações que vão ao encontro disso que Emmanuel fala anteriormente, né? Hoje a medicina descobriu todas essas coisas. A regulação do ciclo reprodutivo pela melatonina, a melatonina regula o ciclo circadiano, tem estudos de ressonância magnética, por exemplo, de neuroimagem, mostrando que durante a meditação transcendental, a pineal emite uma luminosidade diferente lá no cérebro. Tem estudos de neuroimagem mostrando que ela participa de eventos mediúnicos, né? Então, colocar a pessoa numa câmara de ressonância magnética antes dela participar de uma psicografia e depois que essa pessoa, 10 médiuns, participaram da psicografia, como que estava a pineal? Totalmente diferente, ela tinha acendido alguns pontos diferentes lá do cérebro e eles então estão mapeando esse circuito neurológico da comunicação mediúnica que passa pela glândula pineal. Então é tudo muito curioso, porque quando Chico Xavier falou, a medicina não sabia nada disso. Então, me faz acreditar, isso me dá uma fé muito grande de que realmente tudo que André Luiz ensinou é verdade e ainda não foi comprovado pela medicina, mas está acontecendo. Tudo que Kardec falou, André Luiz corroborou. Então, eu acho que o espiritismo é isso mesmo, não tem equívoco, não. Apesar de ser bastante técnico, né? Então, lá no Consolador, o Emmanuel diz o seguinte: as leis da genética encontram-se presididas por agentes psíquicos numerosos. Então, olha bem, os genes existem, eles são importantes, e quem governa isso são agentes psíquicos. Então, podemos falar algo da espiritualidade, algo que vem do espírito. Então, os cromossomos são governados pelo espírito, né? E é algo que a medicina ainda não sabe. Não sabe mesmo? Mas vocês vão ver mais adiante. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel diz o seguinte: como que acontece o processo reprodutivo? As células germinais, no caso aqui o óvulo e o espermatozoide, eles reproduzem os nossos clichês da consciência, os nossos padrões mentais na formação do novo corpo. Então, veja bem, o espírito, ele traz dentro no seu psiquismo, né? O espírito traz experiências, vivências, tudo aquilo que ele já foi registrado em si. Ele tem padrões que ele precisa mudar, ele não sabe perdoar, ele
cometeu determinados erros por encarnações a fio, e isso está registrado na forma de clichês, padrões. Lembra do clichê das gráficas? O clichê é aquele modelo que você faz antes de colocar na offset. A partir do clichê que são feitas as cópias. Então a pessoa vai reproduzindo cópias daquele clichê e nós vamos reproduzindo comportamentos a partir de um clichê que nós trazemos na nossa vida, né? A educação seria desenvolver novos hábitos, deixar os hábitos ruins para trás, reformular os clichês. Então são esses clichês da nossa consciência que interferem no espermatozoide, no óvulo, nas células germinais, no processo de formação do novo corpo. Então, os problemas da hereditariedade descendem de uma forma geral dos reflexos mentais do próprio indivíduo. E isso fala de uma hereditariedade psicológica. Isso é muito importante nós falarmos hoje, porque muitas pessoas acreditam que determinados traços de comportamento são herdados do pai, da mãe, do ancestral, do avô, do bisavô, do tataravô. Tudo bem, o tataravô pode ter sido essa mesma pessoa que está reencarnando agora. Mas os comportamentos nós podemos aprender, mas aquilo que é herança mesmo, herança, é que nós trazemos de outras vidas. É isso. Então, combina. É isso aí. Agora, olha só o que fala esse pesquisador, o Bruce Lipton, que é um pesquisador ateu, agora espiritualista, mas na época era ateu, e escreveu esse livro importante, interessante, além disso. Esse aqui é um livro de popularização de informação científica, Biologia da Crença, está em português também, e a gente encontra para comprar, é bem legal esse livro. Mas ele publicou inúmeros trabalhos em revistas científicas, e uma das conclusões que ele chega a partir dos seus estudos de genética, ele começou como um biólogo materialista, é que o DNA é influenciado por nossos pensamentos. Então, olha bem, as células germinais, o espermatozoide e o óvulo, eles têm as células germinais, são genes, são influenciados por agentes psíquicos, que é o nosso pensamento. Ele fala que o DNA é influenciado por nossos pensamentos. Então, ele está falando a mesma coisa que Emmanuel, que André Luiz já falaram lá atrás. E ele fala, inclusive, que os nossos pensamentos, eles são centenas de vezes mais importantes nessa influência sobre o DNA do que as substâncias como nicotina, agrotóxico, adrenalina, que são substâncias relacionadas a doenças. Então, nossos comportamentos que nós escolhemos, nossos clichês mentais, nossos padrões de comportamento vão interferir na nossa saúde ou na nossa doença. Olha bem, meus amigos, é a mesma coisa que o Espiritismo já ensina na sua revelação, né? Então, a ciência vindo atrás. Olha bem que então, o benfeitor Emmanuel fala sobre a formação do corpo físico. Amparado no colo materno, no útero, né, o espírito estrutura o seu corpo mediante células orgânicas, que, em se multiplicando ao redor de uma matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos e seus derivados. Bom, ele está dizendo o seguinte, que o embrião vai se desenvolver em cima de um molde espiritual, a matriz espiritual. E a gente conhece bem o ímã, né? O ímã é uma barra de ferro que emite um certo magnetismo, e esse magnetismo atrai partículas de ferro menores. Então, o espírito é esse ímã que atrai para si, dentro do útero materno, as proteínas, as vitaminas, tudo que o bebê precisa, tudo que o espírito precisa para construir um corpo. E quem vai governar dentro da biologia, dentro das leis da matéria, são os cromossomos. Mas nós vimos anteriormente que os cromossomos, a carga genética daquele embrião, é influenciada pelo espírito. Que maravilha isso, né? Que maravilha! Então nós paramos para ver que algumas gestações onde não tem espírito ligado, aconteceu a fecundação, mas não tem espírito ligado, o embrião não desenvolve. Aqueles ovos, gestação anembrionada, gestação sem embrião, desenvolve até um determinado ponto, mas dali para adiante não prospera, porque não tem espírito para governar o processo. Que legal, né? Ou então no caso da mola hidatiforme, que é uma doença também onde isso acontece. E muitas vezes no bebê de proveta, porque a gente faz a fertilização in vitro, formado embrião, vários embriões, mas nem todos desenvolvem, apenas 30% de todas essas gestações é que consegue ter sucesso. Por quê? Em muitos casos, eu acredito, que o aparelho não está perfeito, né? Aquele embrião não está bom para ter esse espírito reencarnado, tem defeito. Mas em outros casos é porque o embrião da parte material está ótimo, mas não tem espírito ligado naquilo ali. É muito interessante. Bom,
O corpo se ajusta aos tecidos sutis da alma, célula a célula, partilhando-lhe a natureza eletromagnética, sendo movido por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, quer dizer, quando a gente estuda afinidade, sintonia para mediunidade, pensamento, a gente estuda isso aqui, né? Emitindo radiações próprias e assimilando circunjacentes, tudo sob o comando da mente. Quer dizer, a formação do corpo é governada pela mente, está lá no Pensamento e Vida. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. E eu coloco aqui essa foto de um cogumelo de explosão nuclear, porque eu fico imaginando que energia violenta que deve ser essa, que traz o indivíduo do mundo espiritual para ele entrar numa nova dimensão de matéria. Eu acho que é um movimento oposto ao da explosão nuclear. Quando você rompe um núcleo, a fissura, ou quando você junta dois núcleos de átomo, a fusão nuclear, por esses dois processos você gera energia nuclear, bomba atômica. E é uma energia brutal. Então, quando você faz o oposto, que você vai trazer a pessoa, vai juntar as células, trazendo o espírito de uma dimensão para outra, você está gastando um tanto de energia. Eu não sei se eu posso fazer essa comparação, né? Mas eu fico pensando num evento que faz com que a matéria se transforme em energia, quer dizer, um núcleo de átomo se transforma em energia nuclear. Né? E o Einstein falava que energia e matéria são a mesma coisa em estados físicos diferentes. Então, tem muita energia envolvida. Conforme o Clarencio, essa força é inelutável. Né? Então, em milhares, isso aqui é o ministro Clarencio que fala, para milhares de pessoas na Terra, o renascimento, né? Os princípios embriogênicos funcionam de uma forma automática, segundo a lei de causa e efeito, e não requer dos espíritos superiores nenhuma fiscalização. Né? Basta o magnetismo dos pais, que é atração sexual. Né? Magnetismo dos pais é atração sexual. Aliado a um forte desejo daquele que regressa. Quer dizer, o casal tem desejo sexual, se unem sexualmente e tem um espírito ali que precisa, liga-se a esse casal energeticamente e é tragado para a matéria, inelutavelmente, por essa força enorme que vem da união do espermatozoide com o óvulo. Né? Então, começa aí. Então, o útero, o seio materno, é um vaso anímico de elevado poder magnético destinado à fundição e refundição das formas, quer dizer, fazendo novos corpos. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que ele é afim. Mais adiante, ele fala, o ministro Clarencio fala que essa atração é inelutável. Quando tem a fecundação, o espírito que está ali em volta, naquele campo desse sentimento aí do casal, dessa atração, o espírito está vinculado a esse casal, é inelutável. O espírito é atraído de uma forma que ele não consegue lutar contra, é forte demais. E tudo isso, meus amigos, encontra eco aqui na publicação do professor Rupert Sheldrake, que é um professor de biologia na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, né, na Inglaterra, na cidade de Cambridge. E ele fala exatamente isso, que todo corpo vivo, vegetais, animais, plantas, né, animais, plantas, estruturam seus corpos a partir de um campo de informação. É a teoria morfogenética. Isso está gerando, está mexendo com a biologia, gera controvérsias, mas ele fala uma nova ciência da vida, né? A hipótese das causas da formação dos corpos. Então, é um cientista falando de que existe um campo de informação, o espírito, ou o princípio inteligente, por trás da organização dos corpos encarnados. Quer dizer, combina aí também falando a respeito fortemente, né, encaminhando o conhecimento humano para a espiritualidade na reprodução. Então, lá na frente, lá em O Consolador, o benfeitor Emmanuel fala que nesse processo encarnatório de espíritos evoluídos, eles podem ajudar, cooperar na formação do corpo, os espíritos evoluídos. Para os espíritos menos evoluídos, como nós vimos anteriormente, o processo é automático, depende só das leis de atração, de sintonia, de afinidade, e a genética vai dar conta de desenvolver aquele corpo. Digamos que é uma encarnação medíocre de nós, né, da maioria de nós. Agora, os missionários, eles têm um apoio muito grande dos espíritos superiores, dependendo da missão, e eles próprios, que já são bem desenvolvidos, podem ajudar na formação do seu corpo.
E o espírito goza de quase inteira liberdade até o nascimento. Interessante isso. Nos poucos desenvolvidos, eles têm esses clichês mentais, tem uma ideia apenas, uma ideia de culpa, ideia de culpa, ideia de culpa, a necessidade, eu preciso resolver meu problema, preciso resolver um problema só, a pessoa fica pensando só um tipo de problema, fica ligado só naquilo ali. Então, é o monoideísmo, e eles entram em simbiose fluídica com a mãe, e no útero eles vão sofrer essas leis da hereditariedade, como a gente mencionou anteriormente. Vejam bem, meus amigos, que essa literatura espírita é muito rica em informações a respeito do processo reencarnatório, né? Quando nós falamos da perturbação, que Kardec perguntou se existe uma perturbação na hora do espírito encarnar e se é parecido com aquela que a pessoa passa na hora do desencarne. Então, os espíritos responderam que essa perturbação existe e é muito maior, porque ela é mais duradoura, são 9 meses. E também que, com a morte física, o espírito volta para a parte espiritual e se liberta, ao passo que, pelo nascimento, ele entra no cativeiro, né? É uma perturbação. O espírito ele tem suas faculdades encolhidas, digamos assim. Então, esse momento do nascimento parece uma morte, como se fosse uma morte para o espírito, lá no mundo espiritual. Ele está deixando a condição de espírito, de desencarnado, e vai entrar no jugo da matéria, no domínio da matéria. E ele só tem consciência que isso vai acontecer no momento supremo. Que bom, né? Porque se a pessoa ficar sabendo a todo momento que ela vai morrer, ela ficaria assombrada. Apesar de que a gente sabe que a gente vai morrer um dia, né? E tem gente que vive assombrado por essa ideia. Mas se a pessoa soubesse que vai morrer daqui tantas horas, ela não ia viver essas horas. E o espírito também, ele só tem consciência que vai reencarnar no momento extremo, no instante supremo. O espírito teme pelo seu fracasso perante a prova e ele vive uma agonia, um desconforto, claro, ansioso, né? Olha essa outra pergunta aqui agora. Não, essa não. Vou para essa. Não. Está mais adiante. O esquecimento do passado. Então, desde que o espírito começa a se ligar ao corpo, esse princípio inteligente, essa parte espiritual do indivíduo, começa a sofrer uma perturbação, de maneira que a memória vai sendo apagada. A pessoa vai viver uma perturbação. E essas ideias, seus pensamentos, seus sentimentos, seu patrimônio psíquico, isso vai sendo apagado. Não desaparece, não é extinto, mas aquilo vai ficando escondido, vai para o inconsciente. Então, as crianças têm o seu patrimônio, mas ele está abafado, né? Porque esse processo vai acontecendo durante toda a gravidez. Então, o trabalho da professora Maria Júlia Prieto Pérez, através de regressão de memória, mostra que o feto ele é dotado, ela mostrou isso nos seus transes, bem como esses outros pesquisadores que eu mencionei anteriormente. O feto é dotado de sentimento, de lembranças, de consciência. Ele pode ver, ouvir, degustar, entender, aprender de uma forma rudimentar. Ele pode manifestar sentimentos. O feto pode, inclusive, acionar tendências para essa vida conforme essas influências. A principal fonte de estímulos para essa encarnação é a sua mãe. E os sentimentos que predominam nessa mãe é que vão de uma certa forma, ser reproduzidos no bebê. Isso é um conhecimento também da psicanálise. O pai também influencia de uma forma importante, mas a mãe, com certeza, porque o feto está mergulhado no macroambiente. O espírito, o campo mental do bebê, ele está se relacionando intimamente com o campo mental da mãe. Se a hipnose é a influência de um psiquismo sobre outro psiquismo, aqui a mãe está hipnotizada pelo feto durante toda a gravidez. E podemos dizer que o feto também, provavelmente, né? Apesar de que ele está com a sua consciência cada vez mais abafada à medida que a gravidez acontece. Bom, o feto tem necessidades intelectuais efetivas e uma grande necessidade desse feto, desse indivíduo que reencarna, é ser amado, ser desejado, que vai ajudar a gerar uma criança mais autoconfiante. Também o feto pode rejeitar a condição socioeconômica da sua mãe. Ele pode, por exemplo, ela conta o caso de um paciente que ele ia nascer numa situação de favela, uma mãe negra, e ele não queria nada disso, porque ele achava que essa situação era de muito sofrimento. Então, imagina, o camarada como embrião ali, ele já tinha esses dramas íntimos.
Agora, olha só que interessante que a professora Ellen Van Bach, aquela psiquiatra que estudou 750 pessoas no seu doutorado, ela diz que para 90% das pessoas a experiência de reencarnar foi agradável, de nascer foi agradável. Mas o parto, a morte foi uma experiência agradável, mas o parto foi um momento de desventura e tensão. Então, veja bem, o parto é um momento de tensão. E aqui são falas de pessoas que ela colheu durante o transe. Meu espírito observava tudo. Minha impressão após o nascimento foi que a palmada que o doutor me aplicou era desnecessária. Eu fiquei indignado. Eu sabia, inclusive, que o médico estava com uma bruta ressaca. Parecia que eles não sabiam que eu estava consciente, me tratavam como um não ser, mera coisa ou objeto. Olha bem, olha que chocante isso. O espírito reencarnante, ele tinha uma percepção de tudo que estava acontecendo. Como que pode? A gente pega um nenenzinho que não, o bebê não fala, né? O bebê só chora. Então, por isso a gente acha que o bebê é um retardado mental, que ele não tem psiquismo, que ele não registra. A gente não pensa nada, né? A gente acha que o bebê é igual um tomate, só precisa pegar com carinho para ele não machucar. Não, ele tem um psiquismo elaborado, está aqui. Que captou de uma forma telepática, né? Como diz esse outro aqui embaixo. Captou a situação, os sentimentos, inclusive. Olha só, fiquei indignado. Eu sabia que o médico, né, parecia que eles não sabiam nada e que eu estava consciente. Não sabia nada mesmo. A experiência no canal de parto foi mais vívida para mim. Eu sentia o calor do útero e as contrações musculares que me forçavam a descer. Estava experimentando esse movimento para baixo quando explodiu aquela luz intensa no meu rosto e meu rosto todo se contraiu na hora do parto. E percebia vagamente alguns dos pensamentos dos médicos e enfermeiros e os seus sentimentos. Eu estava telepaticamente consciente das emoções deles. Como as pessoas são tolas por não saberem o que os bebês desejam. Senti-me desapontado ao observar que a alegria que eu experimentava ao nascer não encontrava eco aqui fora. Eu estava lúcido e alerta, mas as pessoas que me cercavam não sabiam disso. O médico se mostrava ocupado com a tarefa de parto e despreocupado de mim como pessoa humana. Tive vontade de rir deles, não sei porquê. Acho que foi porque eles não sabiam realmente quem era eu e nada sabiam acerca do que ia nascer. Chocante, né? Olha isso. Minha avó era torpe. Primeiro pensei que ela era uma enfermeira, mas depois eu percebi que era a minha avó. Imagina, meus amigos. Nós, durante o parto, percebemos tudo e registramos. Então, esse componente espiritual, de espiritualidade do nosso ser, que faz esses registros através do corpo material, né? Então, eu já falei dessa interpenetração de campos psíquicos e que a mulher é uma criatura hipnotizada a longo prazo, sofrendo os efeitos do psiquismo fetal. Todas as afirmações de espíritos consagrados, né? Emmanuel, André Luiz, Espírito Camilo. Bom, o parto e o nascimento, olha só isso aqui, que lindo. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o de grande importância? A resposta é um poema. Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Nossa. Então, para o espírito, a encarnação é solene, ele não sabe o futuro. E essa figura aqui do Projeto Imagem mostra os amigos, né, de Sigismundo que foram se despedir dele na hora da sua ligação da sua reencarnação através da Adeline e Raquel lá no Missionários da Luz. E alguns desses benfeitores vão continuar acompanhando o indivíduo pela vida fora, o seu espírito guarda. Então, esse momento é muito solene, né? Essa hora do nascimento, ela é definida como? Eu acredito que por elementos biológicos do bebê, da mãe e da espiritualidade. Essa pergunta que nós lemos anteriormente, essa pergunta 340 do Livro dos Espíritos. O instante da reencarnação é solene? O instante é a hora, o momento. Claro que é. Então, eles participam. Olha só o tanto de gente aqui no desenho. Essa é a descrição do André Luiz lá no Missionários da Luz. Então, o que desencadeia a parturição, olha que curioso, a medicina ainda não sabe quais os eventos biológicos que governam a parturição, o início. É interessante, né?
Talvez na hora que a medicina considerar a espiritualidade, terá essa resposta. Então, quase acabando, tá, meus amigos? Também falando de gestação e espiritualidade, eu tive a oportunidade de uns anos atrás, 2006, participar de uma pesquisa onde nós estudávamos a possibilidade da mulher viver uma experiência transcendental que nós chamamos aí na psicanálise de gozo. E essa expressão aqui dessa mulher no estado de transe profundo, sem uso de medicamentos durante o parto, mostra isso, né? Então, segundo Freud, os eventos que relacionam-se ao gozo, eles são divididos em desprazer, e nós sabemos que o trabalho de parto é difícil. Esse estado de desprazer leva essa mulher a um transe que é mediado por muitas substâncias neuroendócrinas. Essa mulher, então, evolui para o êxtase. Olha só, ela tem o bebê sorrindo, sem uso de medicamento, sem nada, totalmente lúcida. E é uma experiência transcendental. Elas voltam modificadas do parto, elas voltam mais ricas. E então é desprazer, transe, e esse estado então final é o êxtase, onde o componente subjetivo ele está muito mais ativo que na vida ordinária, e ele se destaca muito perante o componente biológico. Então, para que esse êxtase do parto, essa experiência transcendental aconteça, é importante a dificuldade do que o corpo enfrenta para que o psiquismo possa se expandir, possa se emancipar. Nós encaminhamos esses estudos a partir de uma observação lá da psicanálise, dos estudos de Jacques Lacan, no Seminário 20, quando ele estudou, então, o gozo feminino. Eu não vou entrar nisso aqui agora. Olha a expressão da Santa Teresa d'Ávila, quando ela encontrou o Cristo, retratado por Bernini, o escultor, como que é parecido com a expressão dessa moça, que é a Nilciana, que estava num transe do parto. Ela estava num transe místico, num êxtase místico, porque encontrou Jesus em espírito. E a Nilciana, quando ela teve o filho. Bonito, né? É uma experiência transcendental, então, é uma experiência espiritual, o parto. Então, essa relação da mãe com o bebê, isso aqui estabelece vínculo profundo para a vida toda. É um momento que marca, portanto, nós devemos, dentro do possível, buscar valorizar isso, né? E lembrar que, conforme nos ensina o benfeitor Emmanuel, a medicina do futuro, então, está engatinhando ainda nesse assunto de espiritualidade, né? Tem muito ainda para caminharmos. As escolas ainda não consideram isso nos cursos de psicologia, de obstetrícia. São pesquisadores que eu mostrei, que estão inaugurando isso aqui, né? Mas que ainda não está no lugar comum. Muitos médicos não têm nem noção disso aqui que eu estou falando agora. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada, em razão da febre maldita do ouro. Mas os apóstolos destas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo. Já está começando, como eu mostrei, tantas pesquisas, né? Quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Então, uma medicina da alma. E Jesus, Cristo, nosso Salvador das nossas dificuldades mesmas, é o médico por excelência, porque aquilo que ele ensinou é o caminho, é a verdade, é a vida plena de saúde. E aí a Virgem Maria recomenda na nossa lição preparatória: siga os conselhos do Mestre. Então, a nossa medicina vai ser espiritualizada quando nós, médicos e pessoas e pacientes, olharmos com verdadeira atenção as necessidades espirituais do nosso ser, né? Para encerrar, eu queria deixar essa fotografia aqui da minha mamãe querida, que me deu a vida, falando de gestação e espiritualidade. Eu não posso deixar de falar dela, que me deu a vida, né, física, e me ensinou tanto de espiritualidade, que me evangelizou já dentro do seu útero, com seu amor, e depois durante a vida toda, né, quando criança, e até hoje é meu porto seguro. Hoje ela faz o papel de papai e de mamãe, que ele é só pelas preces, mas ela ainda tem um colinho. Então eu queria deixar esse abraço. Isso aqui é uma foto do grupo Sim à Vida, lá da ANES, que a gente participa valorizando a vida. Isso aqui é a marcha de valorização da vida do ano passado, né? Mamãe estava lá desfilando em cima do trio elétrico. É isso aí, meus amigos, que eu queria trazer.
Estou aberto, se alguém quiser comentar, participar. Eu tenho aqui o meu e-mail. Não tem meu e-mail, mas paulobatistuta@terra.com.br. Estou disponível para responder dúvidas. E, enfim, muito obrigado. Que Jesus nos ampare. Desculpa, Juliana, de ter passado aí os 7 minutos. Não, Paulo, imagina, uma palestra maravilhosa dessa. Eu tava aqui, tava assim, segurando meu queixo, assim, ó, para não ficar de queixo caído. É impressionante quanta coisa já existe, né? É muito Sim, impressionante. sim. Muito maravilhosa essa palestra. Muito obrigada. Eu anotei vários títulos aqui, também vi o pessoal aqui falando aqui no chat, que anotou vários títulos de livros que você falou aí. Ótimo. Vai estar gravada a palestra, né? Depois, se vocês quiserem ler os livros, tiver dúvida, estou à disposição, dentro da minha compreensão, Isso. quiser elucidar, viu? Isso. Agora nós passaríamos para o momento do passe, mas como nós estamos no formato virtual, né, nós não vamos ter o passe, mas incentivamos a prática do autopasse. E eu vou pedir o Paulo para fazer a prece de encerramento. E durante esse momento, pensemos em Jesus, sintonizemos com a energia superior, que com certeza os amigos espirituais estão conosco. Dá um abraço aqui para a Lucimara antes. Bom, meus amigos, então, quero agradecer muito a oportunidade, porque esse assunto me agrada muito. E convido todos, nesse instante, unirmos os corações, unirmos os nossos sentimentos, que tem mais sagrado para nós, nesse instante. E vamos elevá-los, os pensamentos, nossos sentimentos ao Pai, no nosso agradecimento. Senhor da vida, Senhor das nossas vidas, humildemente, Senhor, reconhecemos que a nossa vida foi outorgada por Ti. É um bem precioso. É um tesouro que nos permite o reencontro conosco mesmos, no caminho do aperfeiçoamento, no caminho de nossa redenção espiritual. Obrigado, Pai de infinita misericórdia, pela bênção da reencarnação. Obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade. Obrigado pelos pais que nos acolheram generosamente. Obrigado, Senhor, por todas as condições para desenvolvermos nessa vida, mesmo sem merecermos o ar que respiramos, tantos elementos, a luz do sol e tantos outros benefícios que vêm da tua misericórdia infinita. Senhor da vida, nesse instante, ajudai-nos, Pai, a nos colocarmos perante o nosso compromisso ao reencarnarmos, ao retornarmos para o mundo físico e que possamos aqui cumprirmos as propostas que planejamos. Fortalecei, ó Pai, para que não desviemos do nosso trabalho, da nossa missão. Ajudai-nos a vivermos como homens de bem e que nós façamos todas as coisas dos homens sem corar a face daqueles que nos guardam do plano espiritual. Benfeitores do Grupo Espírita João Evangelista, agradecemos o amparo, a presença, o carinho e rogamos que essas bênçãos maravilhosas recaiam sobre nossas famílias, sobre a água fluidificada, sobre a água que ela seja fluidificada, e que possamos levar esses sentimentos doces, reconfortantes durante nossa semana. Ajudai-nos, amigos espirituais, ajudai-nos, ó Pai, cumprirmos nosso dever perante Ti. Que assim seja. Só um aviso, por último, antes da gente encerrar. Na próxima semana, a gente vai ter aqui conosco a Marli Zordan, que vai falar, o tema dela será Chico, um cisco de Deus. Então, a semana que vem, esperamos todos aqui, neste mesmo horário, nessa mesma plataforma. E boa noite mais uma vez, Paulo, muito obrigada. E até a semana que vem, gente.
Obrigado a vocês. Estou feliz de ver todos assim com a carinha tão boa. Obrigado, doutor Paulo. Lembrando, pessoal, que a palestra vai estar salva no nosso canal do YouTube, tá? Depois. Né, Ju? Isso, depois a gente vai editar, né? Tirar aquela parte inicial e esse finalzinho, e aí depois a gente disponibiliza no YouTube. Gratidão, muito obrigada. Obrigado, pessoal, pela A presença de todos, todos, hein? presentes.